se abriu, e pela casa que protege quem eu amo, pelo dia que surgiu, muito obrigado. Pelo pão e o café, e pela mesa que sustenta corpo e alma, pela graça e pela fé, muito obrigado. Muito obrigado. Pelas lutas e pelas lutas que me fazem conhecê-lo, pelas vezes, pelos atos, muito obrigado. Pela vida que me deu, e a família que me cerca cada dia, pela luz que se acende. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfeito, graças ao Senhor meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo amor que encontrei, pelo vento e pelo vento que empurra o meu barco, pelo rei, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, é muito bom ter você conosco mais uma vez, para juntos termos um tempo de adoração ao Senhor, de louvor ao nome dEle. E agora você tem a oportunidade de mandar mais algum convite para um amigo seu, para que esteja se juntando a nós nesse tempo, nessa manhã. Mande aí um WhatsApp, ainda dá tempo, para que vocês estejam se achegando a nós nessa manhã, para que tenhamos um tempo, enquanto igreja, de louvar o nome do Senhor. Nós vamos aqui fazer agora uma oração. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo amor, muito obrigada pela bondade, obrigada pela graça. Obrigada por ser um Deus que tem cuidado de nós em todo tempo. Obrigada por ser um Deus presente, um Deus de perto. Um Deus que está acessível a todos nós. Obrigada, Senhor, porque em todas as situações das nossas vidas, o Senhor está conosco. Quando nós entendemos, quando nós não entendemos, o Senhor é um Deus que está presente. E nessa oportunidade nós queremos dizer isso, Senhor. Muito
Muito obrigada pelo amor, muito obrigada pela bondade, muito obrigada pela presença, pelo socorro. Obrigada por ser o nosso Deus, o nosso amado Deus, o eterno Deus. Nós queremos louvar o teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Vamos louvar o nome dele com alegria aí onde você está. Sinta-se à vontade para cantar, para dançar, levantar as suas mãos, bater palmas, expressar mesmo toda a alegria do seu coração na confiança de um Deus que é bom. Amém? Nossas forças irão se renovar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso
Jesus, meu Rei, Tu és meu Rei, e eu te amo. Tu és meu Rei, e eu te adoro. Diante de ti estou, e tudo que sou entrego a ti, meu Rei. Tudo que já sonhei, a ti eu dou. Tu tens meu coração, e eu te amo, amo. Jesus, eu te amo, amo. Jesus, meu Rei, Tu és meu Rei, e eu te amo. Tu és meu Rei, e eu te adoro. Diante de ti estou, e tudo que sou entrego a ti, meu Rei. Tudo que já sonhei, a ti eu dou. Tu tens meu coração, e eu te amo, amo. Jesus, 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 meu Rei. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende
segurança. Sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, rende-lhe sempre
sempre louvor, Senhor. Porque é muito bom nós estarmos seguros no Senhor. É muito bom cantarmos de amor a um Deus que cuida de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pela segurança que só o Senhor pode trazer. Pela paz que só o Senhor pode dar. Pelo conforto, pelo refúgio que só o Senhor é. Deus, obrigada. Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Amém. Canta minha alma, canta ao Senhor. Como é maravilhoso nós podermos lembrar o nosso coração e a nossa própria alma de que o Senhor é digno de louvor, sempre digno de louvor, sempre digno de adoração. É muito bom mesmo nós estarmos juntos, ainda que separados, como eu sempre digo, adorarmos a Deus com as nossas canções, com o nosso coração, com a nossa alma. E louvado seja Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que ainda fará. Nós nos alegramos profundamente e nos lembramos disso nesse dia. Ao Senhor seja de fato todo louvor. Eu quero fazer como todo domingo eu faço. Eu quero te fazer um convite. Nós nos reunimos no Shopping da Terra e já há algum tempo a gente não está junto como igreja, mas os nossos compromissos ainda continuam acontecendo, né? E eu quero te convidar, você que é membro da nossa comunidade e entende que os nossos dízimos e as nossas ofertas não são barganhas feitas com Deus, muito pelo contrário. É o depositar de corações agradecidos, generosos, por tudo que o Senhor tem dado. É a obediência pela sua palavra, mas sobretudo por gratidão e reconhecimento que tudo é dele. E para você que está acompanhando os nossos cultos e acompanhando as nossas reuniões, você que está sendo abençoado por essa comunidade, fique à vontade para participar também e para servir a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Eu vou deixar um telefone, como sempre eu faço, para que você possa entrar em contato conosco e receber mais informações de como você faz para participar. O código é 27, o número é 99858-1822. 99858-1822. É só mandar um zap, pedir informações, que nós vamos mandar todo tipo de informação necessária para que você possa participar da expansão do reino conosco, tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos ter um tempo agora de meditar na palavra de Deus e a minha oração é que Deus fale profundamente ao teu coração. Eu tenho desde o começo desse período em que tenho tido a oportunidade de falar para vocês, eu tenho me debruçado em compartilhar com vocês daquilo que o próprio Deus, ou das minhas experiências com Deus aqui também nesse período. Eu quero lembrar vocês de alguma coisa que a gente já conversou aqui, e estou entendendo que há uma voz de Deus, há um chamar de Deus nesse período ao meu coração, e eu creio ao teu também. Quando nós começamos a conversar, eu pude compartilhar com vocês a respeito da importância ou de como nós devíamos olhar para Jesus, assim como Maria olhava para ele, tendo nele a coisa mais importante, a coisa mais preciosa. Foi na primeira semana em que nós deixamos de nos reunir. E eu falei naquela ocasião que Jesus ele nunca poderia ou poderá ser tirado daqueles que colocam nele toda a sua devoção. Quando Jesus é a única coisa, nós temos tudo. Depois de um certo tempo,
eu pude compartilhar com vocês a respeito de um chamado de Jesus, quando Jesus se volta a Tomé e diz: Tomé, veja minhas mãos. Venha, Tomé, toque minhas mãos. E eu pude falar naquela ocasião a respeito da preciosidade com que Jesus nos trata. Porque, por vezes, nós também duvidamos, nós também somos temerosos. E assim como Jesus tratou Tomé, Jesus nos trata também. E em vez de nos repelir, muito pelo contrário, Ele nos chama a Ele, para que nós possamos também despejar nele a nossa aflição e, mais do que isso, reconhecer-nos no seu sacrifício, nos furos de suas mãos, dos seus pés. Eu quero também fazer um convite hoje a você, um convite de que eu acredito que Jesus esteja fazendo a mim nesses dias. Por isso eu acredito mesmo que Ele está fazendo a todos nós nesses dias. Eu acredito mesmo, queridos, que é um tempo em que Jesus está nos chamando a Ele, nos fazendo um convite. Fazendo um convite à igreja, fazendo um convite a mim, a você. Fazendo um convite àqueles que até esses dias não depositavam confiança nele, ou não buscavam, ou não temiam o seu nome, ou não queriam se relacionar com ele, ou não queriam experimentar da presença dele, ou não queriam depositar sobre eles as suas aflições. É um convite, eu creio mesmo, que nós estamos passando um período em que o Senhor está nos convidando a Ele. É óbvio que tudo que nós estamos passando não se resume apenas nisso, porque Deus é muito grande, é infinito em seus propósitos, mas eu sinto que Ele tem falado isso comigo. Sinto que o Espírito Santo tem me incomodado e me levado a Ele. Por isso eu quero fazer o mesmo convite que eu acredito que foi feito a mim nessa semana. Venham, olhem para mim. Venham, olhem para mim. Vamos orar? Sim, Senhor. Nós estamos, Pai, diante da Tua palavra e o nosso coração está sedento de ouvir a Tua voz. Está sedento de ouvir a Tua voz. Por isso, fala conosco. Assim como eu preguei na última oportunidade. Venham, ouçam a minha voz. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, fala conosco. Espírito Santo, fale conosco. Revela-nos o Pai. Revela-nos a face do Pai. Jesus, queremos Te ver. Abençoa-nos com a Tua doce presença, ou intensifica a Tua presença nos lares, na minha casa, na casa dos meus irmãos agora. Traz temor, Senhor, ao nosso coração. Tira toda distração, tira toda a falta de atenção mesmo que a própria situação nos gera, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Como eu falei, no último domingo, eu compartilhei de um convite de Jesus a nós: venham, ouçam a minha voz.
E hoje, como eu falei um pouco antes, nós vamos conversar sobre venham, olhem para mim. Em 2 Crônicas, capítulo 24, nós vemos uma história sobre um rei chamado Joás, um garoto que foi salvo pela mãe, viveu 6 anos mais ou menos escondido, e no 7º ano ele assume o reinado, e nesse período em que ele reinava, o sacerdote Joiada foi o seu grande mentor, o seu grande orientador, foi o grande sábio que ajudou Joás em todo o seu governo a fazer tudo aquilo que Deus queria. E foi um período de muita bênção para o povo. Depois você vai ler o texto, 2 Crônicas, capítulo 24. Mas aconteceu que Joiada morreu. E quando Joiada morreu, Joás passou a ser pressionado pelos príncipes e pelos líderes a abandonar o Senhor. E a pressão feita sobre ele, de fato, o levou para longe de Deus. A pressão feita sobre ele o levou para longe de Deus. Porque a sua confiança e o seu vigor, talvez a sua fidelidade a Deus não estava em Deus, e sim num homem. E como eu falei, depois que o sacerdote morreu, Joás abandonou o Senhor e fez tudo que o Senhor não havia dado como orientação. A verdade é que nós estamos num tempo muito peculiar, um tempo muito diferente, um tempo em que nós nunca vivemos. Eu, pelo menos, nunca vivi isso. Eu imagino que você que está me ouvindo também nunca tenha vivido isso. Num tempo em que pessoas estão sendo pressionadas emocionalmente, sobretudo emocionalmente. A propósito, depois eu quero falar com vocês sobre isso, antes de orarmos. Pressionados de todos os lados. E uma das coisas que a gente tem visto, e eu tenho escutado muitas pessoas, a verdade é que você abre o celular, em qualquer rede social, o que mais tem é live hoje, né? As pessoas estão o tempo todo mandando informação para a rede. E o tempo todo pessoas estão desesperadas atrás de informação. Ouvindo muita gente, eu percebi que vai ser um tempo peculiar também para a igreja. Um tempo em que muitos, ou uma boa parte, nunca mais serão os mesmos. A igreja não será mais a mesma. Os nossos cultos provavelmente não serão mais os mesmos. A forma de lidarmos uns com os outros não será mais a mesma. A internet veio para ficar definitivamente agora até nos relacionamentos. Bom, não tem nada a ver com o que eu quero dizer hoje, mas é para você entender o ambiente que a gente está vivendo. Bom, eu quero ler um texto com você, e é o texto que eu gostaria de me debruçar agora na manhã, e aí sim compartilhar aquilo que tem vindo ao meu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14.
Nós vamos ler do versículo 22 até o 33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Enquanto você procura aí, vou beber mais um pouquinho de água. Achou? Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Vamos ler? Olha o que diz a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. O barco estava longe da terra, açoitado pelas ondas. Por quê? Porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparem nesse versículo. Reparando, em algumas versões vai estar escrito olhando, mas na minha versão diz reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Mais um daqueles textos que provavelmente você já ouviu muitas vezes na boca de muitas pessoas, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas apenas, que sinceramente não quer dizer que sejam rasas ou menos profundas. Mas eu quero, se você puder deixar ou sair desse tempo com uma frase, você poderia ficar com essa: venham, olhem para mim. Venham, olhem para mim. Bom, como eu falei, você já conhece esse texto. Esse texto é muito conhecido. Jesus estava rodeado por muitas pessoas, seus discípulos com ele. Jesus manda com seus discípulos para que eles entrassem no barco e pudessem sair, até que Jesus pudesse despedir das pessoas, orar por algumas, abençoar. Eu não sei o que Jesus estava fazendo com esse despedir por alguém, provavelmente curando, abraçando, eu não sei. Mas o fato é que Jesus ficou ali se despedindo das pessoas. E logo depois, Jesus sobe ao monte para estar sozinho em oração.
E passado já algum tempo, a noite caiu. Os discípulos já haviam andado pelo menos 4, 5 horas talvez. Jesus vai andar, vai se encontrar com eles sobre as águas na madrugada. E na madrugada, o barco sendo jogado de um lado para o outro, no meio da tempestade. Eles olham ao longe, Jesus vem chegando, andando sobre as águas, eles ficam com medo e dizem, é um fantasma. E o texto nós lemos, Jesus pede que eles se acalmem, diz que é ele. E Pedro, numa ação de ousadia, diz, bom, se é tu mesmo, então deixa eu ir aí. E Jesus falou, vem. Bom, eu quero pensar com vocês alguma coisa, como eu disse. A primeira coisa que me veio, justamente me lembrando de Joás, é que nossa caminhada aqui, sozinhos, de uma certa forma, por vezes ela é posta tudo que nós criamos ou construímos é construído ou posto sobre alguma coisa. Sobre alguma coisa. E a nossa caminhada cristã, por vezes, é a mesma coisa. Nós caminhamos de forma que nos chamamos cristãos, ou evangélicos, ou católicos. Enfim, nós nos relacionamos com Deus a partir de coisas que nós tratamos e vemos no dia a dia. Enxergamos todos os dias. Nós nos relacionamos com Deus, por vezes, a partir do culto. E o culto traz muita coisa aos nossos olhos. É um lugar físico, é a banda tocando, é estando perto de alguém, é tocando em alguém, é estando no mesmo lugar que muita gente. E por vezes, talvez seja uma das lições que nós estamos aprendendo, isso nos é tirado, ou nós não podemos mais caminhar apoiados nisso. Lembra que eu falei de Joás? O sacerdote morreu e ele já não podia mais caminhar apoiado nas orientações do sacerdote. Então aquele rei simplesmente abandonou tudo que eu via, porque o grande centro de que fazia com que ele fosse um bom rei, segundo os olhos de Deus, era um homem, um profeta, um sacerdote. Bom, não tinha mais o sacerdote. Bom, então eu não tenho mais nada. E a gente, se você for ler o texto, você vai ver que ele se afastou de Deus. É óbvio que nós não ignoramos o estar juntos no templo. E é óbvio que a igreja de Jesus, ela está muito para além do templo, mas ela se reúne em templos. E logo, logo a gente vai voltar. Pode ter certeza disso, e vai ser um tempo muito bom. Mas o problema é quando a gente apoia todo o nosso relacionamento de adoração, de serviço a Deus, de intimidade, de louvor, quando nós estamos no templo. Quando nós olhamos aquela estrutura, para nós que somos da Vineyard, quando nós olhamos aquele auditório, quando nós chegamos no nosso escritório ali embaixo, nós sentimos falta de ver aquilo, porque quando nós olhamos aquilo a gente se sente em casa. Pois é, a gente não está podendo ir para lá. Nós nos apoiamos às vezes em um líder religioso, em um homem, literalmente. Nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança de ouvir algo de Deus, de um conselho de Deus, na figura pastoral de um ser humano, falho, assim como todos. E a verdade é que tenho conversado e percebido que alguns irmãos pastores, assim como talvez a minha esposa, eu, Luciano que é professor, Surama,
estejam trabalhando mais agora do que antes, como pastores, eu digo. Assim como professor, assim como funcionário público que está trabalhando, tudo isso. Porque é live de manhã, é live na hora do almoço, é live à noite, e há uma demanda monstruosa sobre a figura do pastor, porque o pastor tem que falar, o pastor, e eu percebo ainda hoje que muitos estão totalmente perdidos. Porque a figura do pastor não está lá, não tem mais o gabinete. Não tem mais a visita pastoral. Eu não estou menosprezando o nosso trabalho de pastores. Eu quero que você, pastor que está me ouvindo, me entenda. Mas a igreja, ela não pode estar apoiada sobre a figura do pastor. A igreja precisa estar apoiada sobre a figura do grande e único pastor das nossas almas, Jesus. E nós, todos nós somos servos. Servos. Então, eu percebo que nesse período, muitos, já não podendo estar no templo, não podendo encontrar com o pastor, ou não podendo participar de uma reunião física, de oração, por exemplo, estão vivendo dentro das suas casas, atemorizados, aflitos, angustiados. Estão dentro das suas casas solitários. Como eu falei, é um tempo que nós nunca vivemos antes. E esse tempo, ele é realmente peculiar. Peculiar porque é diferente. Nós nunca experimentamos estar sozinhos de fato, né? E nesse período todo, esse texto me salta aos olhos. E tem algumas coisas que são importantes, e eu queria que você pensasse comigo. Os discípulos caminharam com Jesus, e por vezes, e raríssimos os momentos, eles não estavam com Jesus. Esse momento é um deles, em que eles não estavam com Jesus. Estavam no barco, de madrugada, à noite, escura, fria, vento forte, ondas que batiam no barco. Na ausência de Jesus, na distância de Jesus, fisicamente falando. Os homens que caminharam com Cristo durante 3 anos estavam no meio da tempestade, estavam no meio de uma aflição, até que Jesus vem até eles. Eu quero pensar com você sobre isso. No meio de uma tempestade, Jesus vem até os seus discípulos. No meio de uma aflição da alma, Jesus vem até os seus discípulos. No meio de uma iminente desgraça, Jesus vem até os seus discípulos. E no meio do nosso tempo adverso, Jesus ainda hoje vem aos seus discípulos. No meio de um tempo de tempestade para muitos, Jesus ainda vem ao encontro dos seus. No meio da aflição, Jesus ainda vem ao encontro. E logo que Jesus se apresenta caminhando sobre eles, o que Jesus encontra? Homens que caminhavam com ele, atemorizados pela própria presença do Senhor. Como um ambiente escuro, frio, traz dificuldades para a gente entender ou enxergar o Jesus, né? Como é que um tempo adverso traz alguma dificuldade
para nós enxergarmos Jesus, olharmos para Ele. Então a primeira coisa que nós devemos pensar é aonde está apoiada a nossa fé. Nós ainda temos caminhado por vista? Se temos caminhado por vista, para onde nós estamos olhando? Se temos caminhado por vista, o que tem trazido paz através do nosso olhar para o nosso coração? Eu confesso, irmãos, que eu sei que tem muitas pessoas sofrendo, aflitas, tristes. E essa tristeza, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser posta de lado. Ela é genuína, é verdadeira. Mas o que a gente não pode perder de vista é que no meio da tempestade ainda Jesus vem ao nosso encontro. No meio da tempestade ainda vem Jesus ao nosso encontro, andando sobre toda essa tempestade, andando por cima de todas essas ondas, andando por cima de todos esses ventos. Jesus vem ao nosso encontro e é lindo o que Jesus disse. Ei, calmem, tenham bom ânimo. Tem de bom ânimo, sou eu. E esse sou eu não é o sou eu, o pastor, porque o pastor, ele não resolve. E não é sou eu, o templo, porque o templo não resolve. E não é sou eu, até mesmo a presença dos irmãos, porque estar em comunidade não resolve. Todos nós somos falhos, mas Jesus pode dizer, tenha bom ânimo, sou eu. Eu quem? Eu, Jesus. O que acalma a tempestade, o que acalma as ondas, o que alivia o vento impetuoso e faz com que ele seja uma brisa suave. O que ainda no meio, até mesmo de uma procissão, de uma mãe carregando um filho, ele para, toca no esquife e faz com que aquele jovem volte a ter vida. É o Jesus que chama para fora um homem morto há mais de 3 dias. É o Jesus que diz, não temas, e ele pode dizer isso para nós. Ele pode dizer isso para nós, não temas. Então, como eu disse, nesse tempo adverso, o homem que vem ao nosso encontro não é qualquer homem. É Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré ao nosso encontro faz toda a diferença. E por isso talvez a gente tenha dificuldade de recebê-lo ou de depositar nele toda nosso temor, porque nós somos formados para caminhar por vista, infelizmente é isso mesmo. Nós somos influenciados pelo que nós vemos. O tempo todo, os meus filhos estão trazendo uma propaganda nova que apareceu no celular. O tempo todo, nós estamos sendo motivados a escolher, tomar decisões pelo que nós vemos, gente. E num tempo em que você abre o jornal, você só vê coisa ruim, você abre a TV, só vê coisa ruim, você abre o celular, só vê coisa ruim, enfim. O tempo em que os seus olhos estão o tempo todo sendo bombardeados por informações das mais diversas. É justamente
o chamado de Jesus que fez todo sentido para mim nesse tempo. Ei, venham, olhem para mim. Não para mim, para Ele. É o tempo em que Jesus nos chama para Ele. Porque imagine, você consegue observar e se colocar no lugar de Pedro, afundando, depois de olhar a tempestade? Você consegue se colocar no lugar de Pedro, submergindo, depois de olhar a tempestade? Quando ele se volta para Jesus, ele grita: salva-me, Senhor. Agora você consegue pensar Pedro gritando salva-me, Senhor, olhando para a tempestade e não para Jesus? Você consegue imaginar Pedro gritando salva-me, Senhor, olhando para o tamanho das ondas e não para Jesus? A visão que vem à minha mente é Pedro se voltando para ele, inclusive talvez estendendo as mãos e dizendo salva-me, Senhor, olhando para ele. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e disse: cara, você teve muito pouca fé. A verdade é que a nossa fé, ela está sendo provada quando os nossos olhos só veem outras coisas e não Jesus. Porque não há como duvidar daquilo que os nossos olhos veem. Nós duvidamos do que ouvimos, duvidamos do que lemos, mas do que vemos. E é óbvio, o que entra pelos nossos olhos tem motivado as nossas emoções, os nossos pensamentos. Eu conversando com um pastor amigo meu, ele compartilhando comigo e pedindo oração pelos médicos. E eu quero compartilhar esse pedido de oração com você que está me vendo, da comunidade, e todos os outros que possam assistir esse vídeo. Vamos orar pelos médicos, profissionais da saúde. Sabe por quê? Porque os olhos deles, nesse tempo, estão vendo muitas coisas ruins. E a alma de muitos deles está abatida, entristecida, temerosa. Oremos para que os servos médicos, enfermeiros, pronto-socorristas possam, nesse tempo da adversidade, enxergar Jesus e olhar para Ele. E o que é, para terminar, o versículo 32 e 33 diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Bom, o que eu quero deixar, como toda semana eu tenho feito, eu quero deixar uma lição para nós essa semana. Eu não sei qual está sendo o barco que você está, na tempestade que você está vivendo. Não sei se você está vivendo uma tempestade dentro da sua casa, se o barco do seu casamento está soprando um vento muito forte. Eu não sei se é o relacionamento com seus filhos. Eu não sei qual barco que você está. Mas eu quero deixar essa lição para nós essa semana, todos os momentos em que você for orar. A propósito, nós vamos mandar todos os dias, às 7 horas da noite, nós vamos mandar um link lá para o grupo do WhatsApp da comunidade, então eu vou dar o recado por aqui.
um convite para a gente ter uma sala de oração. Nós vamos orar todos os dias, com exceção das reuniões de grupo caseiro, onde você vai se encontrar com o seu grupo. Então eu estou te convidando a você estar conosco todos os dias, às 7 horas da noite. Nós vamos nos reunir virtualmente. E todos nós vamos orar e clamar a Deus para que Deus se revele a nós e os nossos olhos possam vê-lo. Então vai ser uma semana em que a gente vai estar fazendo isso, esses encontros diários. Eu não sei se na próxima semana nós teremos essa possibilidade, mas nessa semana, a partir de amanhã, nós já vamos nos reunir às 18 horas, com exceção dos dias de grupo caseiro. Tá bom? Das 19 às 20 horas, apenas 1 hora nós vamos orar. Então, como eu estava falando, eu quero deixar essa lição para você nessa semana. Convide a Jesus para subir no seu barco e para que você possa olhá-lo, enxergá-lo, e para que seus olhos saiam de um lugar e se volte para Ele. Venham, olhem para mim. Esse é o convite de Jesus a nós. Nós vamos cantar mais uma canção. Logo depois nós vamos orar. Eu queria muito que você transformasse essa canção numa oração. Que você possa dizer a Deus e a Jesus: eu quero te ver. Eu quero te contemplar. Eu oro para que Deus traga paz ao seu coração, viu? Seja uma semana em que os seus olhos possam vê-lo. E você possa ser profundamente abençoado, tá bom? Um beijo para você. Deus te abençoe. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do
ao Senhor que nesse tempo os nossos olhos sejam voltados para Ele. Quero te convidar a clamar a Deus que os teus olhos possam achá-lo no meio dessa tempestade. Nós vamos orar para que os nossos olhos possam se voltar para o Senhor e encontrá-lo no meio dessa tempestade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor é. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos disse que nós nunca estaríamos sós. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos disse que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. O que nós pedimos, rogamos, imploramos ao Senhor é que o Senhor, ou para que o Senhor atraia os nossos olhos ao Senhor no meio dessa tempestade. Assim como na obra da salvação, atrai-nos a Ti, Senhor. Não somente nos convide, não somente nos chame, mas atraia os nossos olhos a Ti. A minha oração e a nossa oração nesse dia, nessa manhã, é que os nossos olhos possam Te encontrar, Senhor. Porque quando nós Te vemos, nós temos paz, convicção, certeza de quem ou a quem nós pertencemos. Que cada pessoa que esteja me ouvindo nessa manhã possa ter os olhos do seu coração, da sua mente, do seu entendimento, da sua alma abertos e possam contemplar o Teu rosto, Senhor, ver a Tua face, contemplar a Tua presença. Mais uma vez eu oro para que o Senhor cure pessoas aqui. Mais uma vez eu oro para que o Teu Espírito Santo encontre pessoas aqui nessa manhã, cure-lhes a alma, traga paz, sossego no meio dessa tempestade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz do nosso Deus.